E apesar de o ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad, ter afirmado nessa sexta-feira que o governo pretende apresentar uma outra proposta para substituir a desoneração da folha de pagamento, líderes do Congresso Nacional afirmaram, né, para a gente que devem derrubar o veto. Tá? Parlamentares da Frente Parlamentar do Agronegócio e da Frente Parlamentar do Empreendedorismo já trabalham para que esse veto, né, seja pautado na próxima sessão do Congresso Nacional. A expectativa é que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, agende a próxima sessão para o dia 28 de novembro, já na semana que vem. Sobre essas articulações, eu falei por telefone agora há pouco com o líder do União Brasil lá no Senado, o Efraim Filho, né, e ele fala claramente que já está buscando voto a voto e trabalhando para que esse veto seja derrubado. Matheus, solta a entrevista rápida, por gentileza. Senador, quer dizer, agora o senhor está trabalhando intensamente para derrubar o veto, né, do presidente Lula, porque o Congresso foi pego de surpresa com isso, não é isso, senador? Sim, vamos trabalhar essa articulação para a derrubada do veto. A maioria na Câmara e no Senado foram muito amplas, uma maioria sólida, né? No Senado foi a unanimidade, na Câmara dos Deputados tivemos 430 votos. É um tema que o Congresso se apropria dele, né? É de autoria do Legislativo, eu sou autor da matéria e sempre foi muito próximo, né, do Parlamento, essas políticas públicas de geração de emprego. A gente entende que a adesão do governo é equivocada porque prestigiou uma prioridade de arrecadar mais, e não é essa a prioridade do Brasil hoje, não é arrecadar mais, é gerar mais empregos, oportunidades, e a desoneração da folha dialoga com a vida real do cidadão brasileiro. Por isso, por esse apelo social do projeto, a gente entende que há sim caminhos para se trabalhar ainda esse ano a derrubada do veto da desoneração. Senador, tem alguma chance de esse veto já entrar na sessão do Congresso da semana que vem ou deve ficar lá para dezembro mesmo? Olha, é possível que sim, vamos trabalhar para que seja inserido o mais rápido possível, já na próxima sessão. Foi uma boa coincidência o fato da sessão desta última quinta-feira não ter acontecido por falta de acordo, e isso vai nos permitir, né, já trazer à pauta a desoneração, o veto, né, da desoneração da folha de pagamento, até porque é um veto que tem prazo para acontecer. O benefício ele se extingue no dia 31 de dezembro, e isso traz insegurança jurídica às empresas. Qual é a decisão imediata que elas têm tomado? Segurar os investimentos, puxar o freio de mão, né? Não abrir novas filiais, não ampliar seus negócios. Isso significa não contratar mais pessoas, não gerar empregos. Então, esse é, inclusive, o jogo de ganha-ganha do projeto. Ele é apoiado por quem empreende, pelos setores produtivos, mas também é um projeto apoiado pelas centrais sindicais, pela classe trabalhadora, que fizeram questões, inclusive, de prestigiar e participar das audiências públicas no Senado Federal. Porque aí há uma coincidência que o senhor apontou que é interessante, né, senador? Só para a gente encerrar. É um projeto que, pela primeira vez, ele une empresários e classe sindical em nome de um mesmo objetivo, né? Que é manter esse benefício para 17 setores da economia, não é isso? Exato. E por quê? Porque, apesar de ter um nome muito técnico, o projeto, né, desoneração da folha de pagamento, qual é a tradução política dessa decisão de veto? É tornar mais caro o custo do emprego, é deixar a contratação mais cara, aumentará o custo de manter, né, o empregado ou de fazer uma nova contratação nesses 17 setores, ficará 20% mais caro. E terão empresas que não suportam um aumento tão grande. A alternativa será demitir para reequilibrar custos, ou então buscar substituir, né, o contratado pessoa física, o pai, a mãe de família, por máquinas, robôs, automação, inteligência artificial, e isso, claro, gera perda de postos de trabalho que são importantes. Por isso que é um projeto que traz uma mensagem muito positiva. Para quem gera mais empregos, pagar menos impostos. Tá certo, senador Efraim Filho, muito obrigado pela atenção e vamos acompanhar esse caso aqui de pertinho, tá bom? Obrigado, senador. Eu que agradeço.
Celso, e vamos trabalhar articulação, engenharia e energia política aí para tentar reverter essa decisão. Tá aí. Efraim Filho falando com exclusividade aqui para o meio-dia em Brasília para você. Rodrigo Oliveira, vem para cá. Quase que eu parafraseei a minha colega lá do outro cara da concorrência, rapaz. Quase que eu meti um vem para cá, time. Rodrigo Oliveira, e aí? Agora, eu que te pergunto, o que você achou das palavras do Efraim Filho? Eu acho que o Efraim está indicando aquilo que todo mundo mais ou menos já sabia. Por isso que uma das minhas hipóteses para esse veto é mais ou menos um negócio como é que se fala? Para negociação mesmo, né? O Lula é o zero e vezeiro desse tipo de coisa. Ele leva para a mesa de negociação coisas que ele já está disposto a entregar para poder garantir aquelas coisas. É uma coisa meio de Cialdini, né? Quem gosta de leitura lá sobre poder da persuasão, etc. e tal, que é reciprocidade, né? Se eu entrego alguma coisa para você, você se sente na obrigação de me entregar algo. Então, ele leva ali pelo menos dois que ele já sabe que estão perdidos, 2 vetos, que é o marco temporal e esse da desoneração, para fazer a troca. O Haddad indicou na coletiva que eles vão agora até as Arábias, mas quando voltarem, né, tem essa dificuldade de ficar muito tempo no Brasil, né? Parece que o pessoal tem uma alergia, alguma coisa ao ar. É a umidade, talvez seja o calor dessa época agora, né, do El Niño, sei lá. Mas eles, como tem que ir para o exterior de novo, na volta, ele apresentaria, então, uma medida para substituir essa história da desoneração da folha por alguma outra coisa que ele disse que é muito mais sensata, como todas as coisas que o Haddad apresenta, né? Tudo sempre melhor do que o que existia, o que é uma grande benesse, que a gente tem essa mente iluminada liderando aí a nossa equipe econômica. Mas o fato é que, então, a gente vai ter que esperar para ver se aparece alguma coisa. Se o veto for votado já agora, o Haddad não vai ter tempo nenhum para apresentar coisa nenhuma. E, então, fica o Lula aí com essa historinha só para inglês ver, fazer de conta que ele realmente virou agora uma pessoa responsável pelo fiscal brasileiro. E eu não estou dizendo aqui que o contrário de responsável é irresponsável, não é esse o caso. Talvez o Lula não seja tão responsável quanto alguns gostariam que ele fosse, no que diz respeito à saúde fiscal, né, à saúde das contas públicas. Mas a gente vai ter que esperar mais um pouquinho. O Efraim já indicou aí, a medida vence, né, essa desoneração acaba em dezembro, e enquanto fica esse disse-me-disse, enquanto não há uma resolução final para esse assunto, as empresas passam a segurar um pouco as contratações, apesar da necessidade de contratações temporárias agora, principalmente porque vem aí a data mais importante para o comércio nacional, que é o Natal, né? Então, atrapalha um pouquinho, mas, obviamente, ninguém está deixando de contratar porque isso não aconteceu ainda. Talvez no ano que vem você manter ou não esses temporários vá recair um pouco sobre essa história da desoneração. Mas aí tem que saber o que vai aparecer nesse tempo todo, né? Agora, o que parece mesmo é que, da parte do Haddad, o que ele precisa é a arrecadação. Então, onde ele puder acabar com benefícios fiscais, ele vai acabar. Mas essas coisas estão bem mais difíceis do que ele imaginava. E para a gente fechar esse noticiário sobre a desoneração, porque aqui demos todo o cenário, né? E aqui você já sabe de tudo, da onde começou e para onde vai, tá? A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, tentou amenizar a situação. Ela foi ao X, antigo Twitter, defender o veto à desoneração da folha de pagamento. Solta aí, por gentileza, o tweet da Gleisi. Ela falando basicamente o seguinte: mercado, empresários, mídia, presidentes da Câmara e do Senado exigem déficit zero nas contas do governo. Mas quando o presidente Lula veta a desoneração que o Congresso deu a determinados setores, parece que o mundo vai acabar. São liberais só com as verbas do executivo que atendem à população. Quando se trata do imposto que devem pagar, esse liberalismo acaba. Volta para cá, Matheus. Para a gente também ter a repercussão aqui dos sindicatos. Em nota oficial, a Força Sindical, a UGT e a CBS
também criticaram a medida. Solta aí, por gentileza, a nota oficial dos sindicatos. Dá para ampliar um pouquinho mais, Matheus? Porque eles falam basicamente o seguinte, né? Que as centrais sindicais lamentam... E isso, Matheus, maravilha. Pode subir, por gentileza. Né? Lamentam a decisão do governo em vetar o projeto de lei que prorrogava a desoneração da folha de pagamento para 17 setores. Pode subir? Que essa frase aqui é importante. O veto coloca milhões de empregos em risco, estimula a precarização no mercado de trabalho e levará ao fim do ciclo conduzido pelo Ministério do Trabalho de redução do desemprego. O resultado será perda de arrecadação, insegurança e empregos de menor qualidade. Até o momento, eu estou procurando aqui para vocês se a CUT fez alguma manifestação sobre o tema. Neste momento, até agora, a CUT não falou sobre o assunto. Até agora, a CUT não entrou, não se manifestou sobre esse caso. O famoso silêncio eloquente, né? O famoso silêncio eloquente. Por que eu estou destacando esses detalhes aqui? E aqui para que a gente entre no contexto e tenha uma questão política por trás. A CUT é o principal braço de defesa sindical do PT. Já a Força Sindical, o GT, são braços sindicais de oposição, comandados por personagens como Paulinho da Força. Paulinho da Força, que estava sem mandato e acabou entrando para o Congresso Nacional por força da cassação de um mandato de um parlamentar do PSB lá de São Paulo. Então, vejam aí que a turma do Paulinho da Força já chegou para defender a desoneração da folha e para criticar o governo. A turma do PT está ali com um silêncio ensurdecedor. Rodrigo Oliveira, e a política é feita de gestos, né? E aí temos mais um gesto pelos sindicatos. Parte defendendo, parte criticando o veto e a outra parte quietinha, muda, para não criticar o governo Lula. Exato, né? Que é aquilo, né? Não é sobre a minha opinião, né? Sobre quem eu estou contra. Né? Então, a minha opinião é o que eu penso, se é que pensa, o que eu penso fica à mercê do meu adversário, né? Ah, não, se isso aqui foi proposto por fulano, eu sou contra, se isso aqui for proposto por ciclano, eu sou a favor, mesmo que seja a mesmíssima coisa. É até interessante ver a Gleice contra uma medida da presidenta Dilma, né? A Gleice, que durante tanto tempo defendeu a presidenta Dilma, agora dizendo que isso não gera emprego, que blá, 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 e que não fez efeito nenhum, e que não sei o quê, mas demorou 10 anos para falar isso? 10 anos para descobrir que estava errado? Poxa, minha querida Gleisi Hoffmann, a senhora às vezes me deixa chateada, esse coração partido. A senhora sabe que eu gosto muito de você, mas vamos lá, né? Vamos combinar, vamos ser coerentes. Mesma coisa com as centrais sindicais. E aí, você falou muito bem lá na sua conversa com o Efraim, Wilson, que esse é um tema que coloca todo mundo, mais ou menos, na mesma posição. As centrais sindicais querem a desoneração, os políticos querem a desoneração, porque é uma benesse que eles estão dando, e as empresas querem a desoneração, porque é um imposto a menos para elas pagarem. Então, assim, todo mundo está afim, só quem não está afim dessa vez. E aí depende do político de ocasião, né? Dessa vez, quem não está afim é o nosso querido Fernando Haddad, porque ele tem um problema, que ele até tangenciou lá na coletiva, ele tem um déficit que, para zerar ano que vem, que diz ele que vai atrás de zerar o déficit, cada vez fica mais difícil. Quanto mais desonerações, mais difícil fica. Né? Lembrando que, então, isso aí desonera folha de pagamento de 17 setores, deve gerar aí mais ou menos uns 9 bilhões, 6 a 9 bi por ano de custo fiscal, né, de gasto fiscal, que é o quanto o governo deixa de arrecadar. E aí, na coletiva, o Haddad também lembrou da subvenção do ICMS, né, que é a MP 1185, lá, que também pode trazer um pouco mais de recurso, mas o governo já teve que negociar, vai trazer muito menos do que o esperado. Então, assim, não adianta, por mais que o Haddad tente colocar essa carga tributária ainda mais para cima do que já é hoje, é muito difícil. Lembrando que, apesar de alguns gênios terem aparecido aí nesses últimos meses falando que quem paga imposto é a empresa, não existe isso. Quem paga imposto é você mesmo, sempre. Ou na sua renda, ou no produto que você consome. Afinal de contas, ninguém
abre uma empresa e aí, quando tem que pagar mais imposto, o cara fala, realmente, vou manter o produto desse preço e não vou aumentar e vou pagar o imposto do meu lucro, né? Porque é por isso que eu abri a empresa, para poder contribuir mais com os cofres públicos, né? Não existe essa pessoa e vou confessar para você que não existe nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de ponta cabeça. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade, não tem santo nessa história, né, Rodrigo Oliveira? Exatamente. Meu amigo, eu sei que agora você vai aproveitar aquela breja da sexta-feira, sextou para você. Não, ainda não. Quem me dera, quem me dera. E é Mas eu isso. queria... Por favor, Rodrigo Oliveira, manda antes bala. de terminar, é porque eu tenho uma notícia aqui, até pode rodar o Breaking News. Pode rodar o Breaking News aí, meu querido Matheus. Solta, Matheus. Como a sexta-feira, descobri aqui uma nova produção cinematográfica que deve abalar aí bilheterias pelo Brasil, quiçá pelo mundo, e também deve causar um furor aí nos streamings, nos serviços de streamings do Brasil e também do mundo, provavelmente. Então, fiquem de olho, tá? Vai vir aí, a gente conseguiu um cartaz exclusivo, né? Sextou, cartaz exclusivo. Pode colocar na tela aí, Matheus, dessa nova produção cinematográfica. Tá aí, ó, Rombo programado para taxar. Então, como sexta-feira... Tira daí, Matheus. Como é sexta-feira, eu vou ficando por aqui com essa pequenina... Não, coloca de novo, porque tá maravilhoso. Ótimo, ótimo. Grande filme. Rombo programado para taxar. Grande filme, estrelado... Se está na internet, é verdade, não é isso? Está na internet, é verdade, não é fake news. E eu tenho certeza que você não conseguiu isso no grupo da família, Rodrigo Oliveira. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos. Obrigado, Wilson, aí pelo espaço. Até segunda-feira que vem. Boa sexta, sextou. E avante, Sucupira!